Sabia que os signos se conectam de diversas formas e uma delas são os chamados opostos complementares? Eu sou Titi Vidal, astróloga, e eu quero falar sobre isso com você. A gente tem 12 signos no zodíaco. 12 signos que são uma combinação entre 4 elementos, fogo, terra, ar e água, e 3 ritmos ou formas de manifestação ou expressão, que é o cardial, o fixo e o mutável. E a gente pode classificar os signos de diversas maneiras, e a essência de cada um deles, além de tudo que a gente normalmente conhece, ouve falar, está muito ligada a essas classificações. Então, por exemplo, signos do mesmo elemento, eles vão ter uma conexão ali entre eles e uma essência que é muito parecida. Ou signos do mesmo ritmo, eles podem ter uma forma de manifestação ou expressão semelhante, ainda que os elementos sejam diferentes. E a gente tem a questão dos opostos complementares. O que significa isso? Os 12 signos a gente divide em 6 eixos, e esses 6 eixos são eixos que falam aí de 2 signos que se complementam. Eles são chamados opostos, e da mesma forma que como opostos eles podem ser muito diferentes. Por quê? Porque são elementos diferentes, mas eles também são muito semelhantes em algumas coisas. Uma delas é a própria forma de manifestação, o que a gente costuma chamar de ritmo na astrologia. E eu tô aqui para dar um exemplo específico falando do eixo Virgem-Peixes, para você entender como que funciona essa dinâmica aí de complementação e de realmente aí existir algum tipo de harmonia apesar das diferenças. Tanto que a gente costuma inclusive falar, muito que até em termos de relação afetiva ou parcerias profissionais, é muito comum que a gente se dê bem com a outra pessoa que está ali no nosso eixo oposto, porque na essência algo ali é muito parecido. Além disso, a gente fala muito, Eu mesma costumo falar bastante sobre isso nos meus textos, nas minhas redes sociais, no meu podcast, justamente que quando tem alguma coisa acontecendo de um dos lados, o outro lado sente também. Então, pensando nesse eixo aí, Virgem-Peixes ou Peixes-Virgem. Pensando em termos de trânsito, no momento, o Netuno já faz vários anos, está transitando aí pelo signo de Peixes. E isso afeta não só os piscianos com intensidade, como também os virginianos, porque eles estão ali do lado oposto e eles acabam sentindo esses efeitos. Mas a ideia aqui é a gente voltar um pouquinho para trás e entender esses opostos complementares aí, como que funciona. Então vamos pensar na energia do signo de Virgem, que é um signo que é de terra, mutável, e que fala sobre pessoas muito práticas, muito pé no chão, que estão sempre buscando entender os processos das coisas, os detalhes que são tão importantes para quem é do signo de Virgem ou tem Virgem forte no mapa. Tem no Virgem também uma busca pelo resultado concreto, material, prático, de forma a ter certeza que aquilo que fez ou aquilo que buscou funcionou e tem um resultado ali para tocar e para ter certeza que aquilo existe. Agora vamos pensar em Peixes, que é o extremo oposto aí, é o signo oposto complementar de Virgem. Peixes é um signo sensível, de água, mutável, os dois são mutáveis, Então tá vendo que tem aí essa relação pela manifestação, pelo ritmo. O Peixes fala de um transbordamento emocional, de alguém que normalmente é mais movido pelas emoções, pelos sentimentos. Quem é pisciano, pisciana, ou tem Peixes forte no mapa, o que é ter o signo forte no mapa? Tem um ascendente, tem uma lua, tem planetas aí, enfim, isso dá uma tônica aí forte do signo também. São pessoas mais emotivas, que precisam se envolver emocionalmente para fazer alguma coisa, diferente do Virgem, que muitas vezes vai lá e faz porque precisa ser feito. O Peixes é o signo que olha o todo, são as águas do oceano, enquanto que o Virgem vai falar do detalhe, do processo, do procedimento. Então, quando eu vejo, por exemplo, um mapa de alguém que tem Peixes e Virgem na mesma proporção, eu vejo alguém capaz de olhar o todo e, ao mesmo tempo, cuidar dos processos e dos detalhes, sem o risco de se perder demais olhando o todo e descuidando do processo, ou ficar ali muito preso no processo e esquecer do todo, do propósito daquilo que está fazendo. Dá para entender assim como que ambos podem se complementar.
Além disso, independente do fato da gente ter os dois opostos ali no mapa, tem uma coisa muito interessante que a gente costuma dizer que um signo contém o seu oposto na essência. Então, nesse caso, a gente vê muitas semelhanças, muitas coisas aí entre os dois. Seja porque a gente vê muito virginiano bagunceiro e muito peixes piscianos organizados, né, para pensar um pouco até na questão do estereótipo, e a gente às vezes fala, mas a pessoa não tem nada de virgem no mapa, é peixes, mas tem uma casa super organizada. Por quê? Porque busca de alguma maneira o seu oposto complementar. O eixo se equilibra acontecendo na sua totalidade. Além disso, algumas características são muito parecidas. Uma delas é a questão desse ser chamado eixo do serviço. Tanto Virgem quanto Peixe são signos de quem gosta de ajudar, de cuidar, de proteger, de fazer algo pelo outro. E são pessoas, né? Eu tô pensando em pessoas, mas a gente sempre tem que fazer esse parênteses para lembrar que é o arquétipo do signo e que só o signo não define uma pessoa. Mas em geral, né? Quem tem aí Virgem ou Peixes forte no mapa, são pessoas sempre prontas para ajudar. Então a gente vê muitos profissionais de saúde ou outras profissões, outras áreas aí que envolvam ajudar, prestar algum serviço, fazer algo por outra pessoa. Outra coisa que é muito parecida entre esses dois signos é que ambos precisam ver sentido, significado naquilo que estão fazendo. Tem que ter um propósito envolvido, tanto para Virgem quanto para Peixes. E assim esses signos vão se complementando. Eu acho até interessante a simbologia desse eixo em especial, porque eu costumo dizer que a água do Peixes é a água do mar e a terra da areia, do Virgem é a areia, da praia. Olha como isso se casa perfeitamente. Bom, espero que tenha dado aí para entender essa questão aí dos opostos complementares, mas quero te convidar a também comentar aqui, contar se você já tinha parado para pensar nisso, se você vive esses opostos complementares e se você tem alguma dúvida ou sugestão de conteúdo sobre esse ou outros temas. Deixa aqui nos comentários que eu vou trazer esses temas para você, tá bom? E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos também. Um beijo e até o próximo vídeo.